Olá, queridos. Meu nome é André, sou professor de matemática e nessa aula do 9º ano, Matemática 2, a gente vai estudar o capítulo 8, Semelhança de Triângulos, certo? Para estudar semelhança de triângulos, a gente vai precisar relembrar e ter muito bem no nosso sangue a matéria de razão e proporção, ou seja, uma regrinha de 3. Vai ser extremamente útil no conteúdo de semelhança de triângulos. Tá? O que são triângulos semelhantes? O que são figuras, em geral, semelhantes? Figuras semelhantes são figuras que possuem ângulos internos iguais, mas as medidas dos lados e de área são diferentes. Entretanto, elas são proporcionais, elas estão em uma razão. Ok? E, no caso da matéria do capítulo 8, a gente vai estudar os triângulos que são semelhantes. Certo? São figuras triangulares que possuem também ângulos internos e medidas proporcionais entre si. E como vai aparecer essa proporção entre as medidas dos triângulos? Elas vão aparecer de acordo com os seus lados. E cada lado vai estar oposto a um determinado ângulo do triângulo, certo? Por exemplo, nesse triângulo aqui, ABC, eu tenho os lados Y, Z e X, certo? E eu tenho esse outro triângulo, A', B', C', com os lados Y', Z' e X'. Ok? Esses dois triângulos eles são proporcionais. São proporcionais porque eles possuem os mesmos ângulos internos. Certo? E eu digo que esse lado Z ele é proporcional ao lado Z', pois o Z' está oposto ao ângulo C'. E esse ângulo C' é igual ao ângulo C. E olha qual é o lado que está oposto ao ângulo C, é o lado Z. Por isso que este Z ele é proporcional ao Z'. Ok? Funciona para qualquer lado e qualquer ângulo dos nossos triângulos. E como eu escrevo isso matematicamente? Matematicamente vai ficar assim, a escrita. O triângulo ABC ele é proporcional, esse símbolo aqui é de proporcional, ao triângulo A', B' e C'. Certo? Isso aqui vai implicar na igualdade ou congruência dos ângulos, ok? Então, se eu tenho o ângulo aqui no vértice A, ele é congruente ao ângulo do vértice A'. O ângulo do vértice B é congruente do ângulo do B' e o C congruente ao C'. Lembrando que congruente significa mesma medida, mesmo tamanho. Tá bom? E toda a razão que eu for fazer entre os meus triângulos, esta razão vai ter um valor de uma constante. Ou seja, cada fração proporcional que eu construir, ela vai ter um valor igual a uma constante K. Aqui a gente costuma usar a letra K para representar constantes. E como eles aparecem, essa proporcionalidade, relacionando com os lados? É muito simples, é muito fácil. Eles vão aparecer através desta relação aqui de frações, ok? Eu tenho aqui o nosso x, ele é proporcional ao x', ou seja, x dividido por x' é igual à mesma proporção do y dividido por y', do z pelo z', e isso tudo é igual à nossa constante k, certo? Então, este lado dividido por o mesmo lado equivalente do outro lado, beleza? Ele vai ter um valor de k. O y dividido pelo lado equivalente y' vai ter o valor de k. O lado z dividido pelo lado equivalente ao z' vai ter o valor de k também. Certo? Então, qualquer incógnita, qualquer coisa que a gente precise construir usando as proporções do lado, vai ser efetuado através de uma regra de 3. Bem fácil, bem simples. Mas aí você pode falar também, André, tem muita linha, muita letra, muito A, muito B, muito C, muito X, Z, o alfabeto inteiro, e ainda o alfabeto com as linhas. Está muito estranho. Vamos ver um exemplo com números, e a gente pode ver diretamente como é aplicado a semelhança de triângulos e a proporcionalidade. Tá bom? Olha só aqui, eu tenho esses dois triângulos aqui. Eu tenho o triângulo ABC e o triângulo A', B' e C'. Reparem que os ângulos internos desses dois triângulos são congruentes, eles são iguais. Bom,
se todos os ângulos internos desses dois triângulos são iguais um com o outro, ou seja, o A ele é congruente ao A', certo? Igual a gente viu aqui, né? Esses dois triângulos eram semelhantes, e isso implicava que o ângulo A era congruente ao A', o B congruente ao B', C congruente ao C'. Acontece nesses dois aqui também, certo? Então, esse ângulo é igual a esse, este cara aqui é igual a esse, e este C é igual a esse. Mesmo que o tamanho dos triângulos sejam diferentes, os seus ângulos internos são iguais, certo? Agora, a medida dos lados. Eu tenho no ABC, eu tenho 7, 3 e 5. O nosso triângulo semelhante é x, 6 e 10, respectivamente, tá? Sabendo que eles são proporcionais, a gente conseguiu mostrar isso por causa da definição de triângulos semelhantes, certo? Eles precisam ter os seus ângulos internos iguais, tá? Sabendo disso, a gente consegue aplicar a nossa proporção para descobrir quanto que é a nossa constante e saber qual é o valor do lado que está faltando. É bem fácil. Aqui, eu tenho esse ladinho entre o ângulo A e o ângulo C, certo? Sabendo que o A é igual a A' e o C é igual ao C'. O lado que está entre esses dois ângulos é o 3, e o lado no outro triângulo, que é semelhante, que também está entre os mesmos ângulos, só que de lá, é o lado de valor 6. Ou seja, o lado 3 e o lado 6, eles são lados proporcionais. Funciona também com o 5 e esse 10. O 5, o lado de valor 5, ele está entre os ângulos B e C. E o lado de valor 10 está entre os ângulos B' e C'. Então, eles são proporcionais entre si. Ora, agora é muito fácil. A gente consegue já perceber que a constante vale 2, não é? Ou seja, daqui, deste triângulo, para chegar ao outro, eu preciso multiplicar cada medida por 2. Bem simples. Ou seja, esse cara é o dobro desse primeiro triângulo ABC aqui. Essa constante aqui, ela pode ser um número natural, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou pode ser um valor fracionário também. Só que se eu estou multiplicando por 2, esse triângulo daqui sofreu um aumento. Dependendo do valor que tiver na minha constante, esse triângulo pode sofrer um aumento, ele pode reduzir também, ok? Então, como que a gente pode aplicar esta fórmula aqui diretamente? É muito fácil, é muito simples. A gente não vai precisar usar a fórmula inteira. A gente não precisa sempre colocar todos os lados que a gente tiver e a constante para poder descobrir o valor que estiver faltando, ok? A gente só precisa escolher alguns lados e aplicar a nossa constante para poder fazer a regra de 3, tá? Olha só como é que vai funcionar. Já sabemos que a constante é 2, mas se eu não soubesse ainda qual é a constante, eu poderia pegar lados correspondentes como este 5 aqui. Ele está entre o lado B, entre o ângulo B e o ângulo C. E eu tenho o 10, que está entre o ângulo B' e C'. Certo? Como eu faço a proporção? Igual a gente fazia aqui na fórmula. É sempre um lado dividido pelo outro lado correspondente. Tá? Sabendo que o 10 e o 5 são correspondentes, porque eles estão entre os ângulos de mesma medida, o 10 ele é proporcional ao 5, porque estão entre os mesmos ângulos. Eu não posso relacionar o 10 com esse 3, porque eles estão entre ângulos diferentes. Ok? O 3 está entre o C e o A. Então, eu vou relacionar esse meu 10 proporcional ao lado 5, certo? Que ele está entre o B' e C', e o 5 está entre o B e C. Agora, isso daqui, de acordo com a fórmula, é igual à razão de outros dois lados, ok? Agora, quais lados a gente vai usar? Muito fácil. Eu vou ver qual é o lado que eu quero descobrir. Se eu quero descobrir o lado de valor x, e esse cara está entre o ângulo A' e B', qual é o lado correspondente a esse lado x no primeiro triângulo? É o cara que está entre o ângulo A
e B, porque A' é igual ao A e o B' é igual ao B. Ok? Então, se a gente está usando o valor desse triângulo dividido por esse, a gente vai ter que esta razão que a gente já montou vai ser x, né, dividido pelo valor correspondente no outro triângulo, dividido por 7. E agora? Agora é só aplicar a regra de 3. A matéria do nono ano acaba aqui. Para continuar, é matéria antiga que vocês já devem saber. Então, multiplico cruzado, certo? Então, aqui eu tenho 5 vezes x, 5x, correto? Igual a 10 vezes 7. Muito simples. Quanto que vai dar essa brincadeira? Bom, x é igual a 10 vezes 7, 70. 5 está multiplicando aqui. Passo para lá, dividindo. Ok? Portanto, 70 dividido por 5, eu tenho que o meu x ele é igual a 14. Somente isso. Só isso, muito fácil. Ok? Então, recapitulando o que a gente fez aqui. A gente tem dois triângulos, houve um aumento daqui para lá, né, do A para o A', do B para o B', C para o C'. Houve um aumento desses dois triângulos. E os lados proporcionais sofreram um aumento de um dobro. Teve o dobro da medida, ok? Dessas medidas do lado. Montei os lados correspondentes fazendo uma fração. B' e C' tem o 10 entre eles. E o B e o C tem o 5 entre eles. Então, o 10 está para o 5, assim como esse x aqui, que é o que eu quero descobrir, está para o 7. Porque o x está entre o A' e B' e o 7 está entre o A e o B. Ok? Então, 10 está para 5, assim como o x está para 7. Efetuando a regra de 3, eu tenho que o valor do meu x é igual a 14. Mas, André, sempre vai estar desse jeito, tudo pronto, perfeitinho para a gente aplicar a semelhança de triângulos? Não. Existem alguns casos que a gente pode usar, ok? Que não vão estar completos assim. Aqui eu tenho todas as informações que eu preciso, ok? Eu tenho aqui que os três ângulos já são iguais, então já me garante que esses sejam semelhantes. Mas não é só isso, eu posso ter menos informações que também já podem garantir. A gente vai ver agora. A aplicação das semelhanças de triângulos não vai ser exatamente da maneira como a fórmula descreve. A fórmula é somente um guia para vocês terem uma base e vocês pegarem da fórmula somente os lados que forem necessários para poder achar qualquer incógnita ou qualquer lado que esteja faltando. Ok? Bom, quando forem fazer alguns exercícios, eles vão estar com as informações reduzidas. Não vão ter todas as informações como a gente viu no exemplo anterior. Eles não vão estar assim. As semelhanças de triângulo nos exercícios não aparecem dessa forma. Geralmente aparecem com algumas informações ou outras. Então, para poder, a partir de algumas informações, a gente conseguir garantir a semelhança, existem 3 casos básicos que a gente vai usar agora para poder aplicar e ter certeza que os triângulos são semelhantes, ok? O que a gente vai estudar agora são os casos de semelhança. Os casos de semelhança de triângulos, eles só servem para poder garantir a existência da proporcionalidade, ok? Eles não vão ser usados somente para observar as nossas figuras. A gente não vai usar fórmulas para calcular nada nessa parte aqui da matéria. Então, o caso de semelhança é usado apenas para garantir que os triângulos sejam semelhantes, ok? A aplicação e os cálculos vão ser usados da maneira que a gente viu anteriormente, tá bom? Bom, o primeiro caso deles é o caso ângulo-ângulo, o caso AA, certo? Dado dois triângulos quaisquer, triângulo ABC e o triângulo A'B', C', nesses dois triângulos, ou qualquer outros dois triângulos, que vocês percebam que eu já possuo dois ângulos iguais, ou seja, eu tenho um par de ângulos que aparecem tanto no ABC quanto no A'B', C', se eles forem iguais, isso já é o suficiente para garantir que
esses dois triângulos sejam semelhantes, ok? Então, a semelhança do triângulo ABC com a linha B', C' é dada pela congruência, lembra? Igualdade entre o ângulo A e o A' e o ângulo B e B'. Por quê? Porque se eu já tenho dois ângulos iguais em cada triângulo, ora, por causa da lei angular de Tales, que a gente já conhece, a gente sabe que esse terceiro ângulo, o C e C', ele também vai ser igual, tá bom? Então, dois ângulos iguais dentro desses dois triângulos são suficientes para determinar que esses caras sejam semelhantes. Então, essa parte da matéria serve para garantir que eles sejam semelhantes, tá? Porque eu só posso aplicar a fórmula que a gente aprendeu no primeiro exemplo se eu tiver a certeza e a comprovação matemática, através dos casos que a gente vai ver, como esse primeiro, de que os triângulos são semelhantes. Então, para aplicar a fórmula, eu preciso observar este primeiro caso ou os outros dois que a gente vai ver, ok? Próximo caso. O próximo caso, o segundo caso de semelhança de triângulo, é o caso LAL, ou seja, lado, ângulo, lado. O que isso significa? O ângulo congruente, ou seja, o ângulo que aparece em ambos os triângulos, tá? Ele tem que estar entre os lados proporcionais, ok? Então, se eu tenho aqui um triângulo com três informações apenas, que eu tenho um lado aqui, o lado X, a gente consegue ver que ele é proporcional ao X'. Eu tenho o ângulo A, que é igual ao ângulo A', e eu tenho o lado Y, que é proporcional ao Y', então eu estou no caso LAL, lado, ângulo, lado, certo? Lado X', ângulo A', e lado YY'. Percebam que os ângulos congruentes estão entre os lados que são proporcionais. Se isso aqui, esse esquema acontecer, eu já posso garantir que o triângulo ABC e o triângulo A', B' e C' são proporcionais, são semelhantes. Tá bom? Então, o ângulo congruente, se eu tiver apenas um ângulo nos nossos triângulos que a gente esteja estudando, e dos dois lados dele estejam lados proporcionais, ou seja, esse cara está para esse, assim como o Y está para o Y', se isso acontecer, já é o suficiente para a gente garantir que todos os outros ângulos também sejam iguais e o outro lado restante também seja proporcional, tá? Então, aqui na primeira a gente viu o ângulo, porque eu tenho um par de ângulos iguais em cada um, certo? Já é o suficiente para garantir que eles são semelhantes. E aqui eu tenho o critério LAL, que é o lado, ângulo, lado, que o ângulo congruente nos dois triângulos precisa ficar entre dois lados respectivamente proporcionais, tá bom? Então aqui está escrito a semelhança, a congruência do ângulo A e A' e a proporcionalidade dos lados. Vejam que o lado X está para o X', assim como o lado Y está para o Y'. E esta divisão, tanto do X com X', Y e Y', é igual à nossa constante K, que eu falei mais cedo, tá bom? E o último caso, é o terceiro caso de semelhança, que é o caso LLL, lado, lado, lado. Ou seja, se a gente perceber quando estiver fazendo qualquer questão, né, interpretando qualquer tipo de problema, se a gente consegue perceber que os três lados do triângulo são proporcionais entre si, ou seja, possuem uma constante de proporcionalidade, qualquer que seja, há certeza que eles são semelhantes. Então, se os três lados do triângulo são proporcionais ao outro, significa que, com certeza, eles são semelhantes. Beleza? Essa é a condição. Então, aqui eu tenho o triângulo ABC novamente, a linha B', C' e os três lados desse triângulo, Z, Y e X, Z', Y', X'. Certo? Aqui a gente diz que eles são semelhantes porque os três lados são proporcionais. Vejam que eu não tenho nenhum ângulo aqui igualado. Nesse caso, não foi me dado nenhuma informação sobre ângulos, certo? Eu só tenho informações sobre os lados. E, fazendo a proporção entre os lados, eu percebo que
A razão deles são todas iguais e iguais a um K, uma constante K, certo? Então, se os lados dos triângulos forem os três proporcionais, já é o suficiente para garantir que eles sejam semelhantes. Por exemplo, se eu tenho só isso daqui e eu não tenho nenhum ângulo, eu poderia completar aqui com os ângulos. Esse A é igual a esse A', certo? Porque é o ângulo que está entre Z e Z' e Y', então esse ângulo é igual a esse. O ângulo que está entre Z e X, Z' e X' é o ângulo B' nesse caso, e aqui é o B. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. E, por fim, esse ângulo C é igual a este ângulo C. Ok? Esse foi o terceiro caso de semelhança. Eu tenho esses três casos de semelhança de triângulo. Ângulo, aqui lado, ângulo, lado e o lado, lado, lado. Beleza? Qualquer uma dessas três situações, se aparecerem num raciocínio, num enunciado, num problema, podem ser aplicadas e garantir a semelhança, tá bom? E agora, para a última parte da matéria do capítulo 8, a gente vai ver o teorema fundamental da semelhança, ok? O teorema fundamental da semelhança também é bem tranquilo e ele vai englobar a maior parte da matéria das semelhanças de triângulos, ok? A maior parte das situações que vão aparecer nos exercícios e provas afora, não só as provas do colégio, mas como provas de concurso público, provas de vestibular, qualquer outro tipo de prova de semelhança, os triângulos acabam caindo nessa condição, tá? Olha só como é que ela funciona. Ela parte do princípio de que se eu tenho um triângulo e qualquer reta paralela à base, qualquer reta traçada paralela à base, vai gerar novos triângulos semelhantes, certo? A cada corte que eu faço paralelo à reta da base, eu vou gerar um novo triângulo semelhante. Olha como é que ele vai funcionar. Eu tenho aqui o nosso triângulo ABC, ok? E eu fiz um corte nesse triângulo. Atenção que a reta DE, certo? A reta DE, ela é paralela, esse símbolo aqui é de paralelo à reta BC, ok? BC é a base do nosso triângulo. O que acontece? Olha os ângulos internos que foram originados, gerados aqui, nesse triângulo. Eu tenho o ângulo A, D e E. A medida deles é essa. Se aqui D é a paralela a BC, então este ângulo aqui, esse ângulo D, ele é exatamente igual, ou seja, ele é congruente ao ângulo B. Se aqui no ângulo E é esta medida, e D é paralelo a BC, então este ângulo de cima é exatamente igual a este ângulo de baixo. Olha o que acontece. Então, eu tenho aqui dois ângulos da base iguais, e olha esse ângulo A. Esse ângulo A aqui, podem ver que ele pertence ao triângulo ADE, correto? E também pertence ao triângulo ABC. O ângulo A aparece tanto no triângulo ADE quanto no triângulo ABC. Ou seja, eu tenho aqui dois triângulos diferentes, um grandão, ABC, e o ADE, com esse pontinho aqui, o vértice A, em comum entre esses dois caras. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE, porque a reta que cortou o triângulo, ela é paralela à base. Então, DE é paralelo a BC, certo? Então, isso aqui garante a semelhança entre esses dois triângulos que vão ficar agora um dentro do outro. Aquilo que a gente aprendeu no início da aula sobre as proporções entre os lados é aplicável nessa situação? Sim, ela continua sendo aplicada normalmente. Agora, o que vai fazer a diferença é a maneira como a gente vai olhar para a figura. O segredo está em identificar corretamente os elementos da figura. Saber quem é lado de quem, certo? Quem é oposto a quem. Vamos ver isso no exemplo. O exemplo que a gente tem aqui agora é esse daqui.
certo? Eu tenho esse triângulo ABC, certo? Sendo que ele está sendo cortado pelo segmento de reta GH, e o segmento de reta GH é paralelo à base do triângulo BC, certo? E eu tenho algumas medidas aqui, ó. Eu tenho 8 centímetros do triângulo AGH, perdão, e tenho a hipotenusa desse triângulozinho que vale 10 centímetros, certo? E na parte de baixo eu tenho um segmento aqui, esse segmento GB, tá? Que vale 4 centímetros. A minha pergunta é, o que eu quero saber? Determinar o valor da hipotenusa do triângulo de fora. Eu quero saber o valor da reta AC, ou seja, eu chamei aqui de X, é um pontilhado, tá bom? Como eu vou aplicar tanto o teorema fundamental da semelhança, como aquelas regras proporcionais lá, no início da aula? Muito fácil, olha só. Atenção, primeira coisa que eu tenho que identificar são os ângulos. Eu tenho que garantir que esse cara que esses triângulos sejam semelhantes. A gente consegue garantir por causa do teorema fundamental da semelhança, porque GH e BC são paralelos. Então, excelente. Agora vamos identificar os ângulos. Tá vendo esse passo a passo que eu estou fazendo? Vocês vão precisar fazer ele toda vez que forem fazer qualquer exercício de semelhança. Tá bom? Então, vamos identificar aqui primeiro o ângulo A. Eu não tenho o valor dele, mas eu não preciso saber quando ele vale. Eu só preciso saber quem ele é. Chamar aqui de um tracinho. O ângulo, né, de um tracinho só. E eu tenho esse ângulo aqui, o ângulo H. Chamar de ângulo de 2 tracinhos. Tá bom? Por causa desse ângulo aqui que eu já tenho, que são 2 triângulos retângulos, esse ângulo aqui que vale 90 graus, vocês não podem esquecer que esse símbolo vale 90, eu já tenho os 3 ângulos internos do triângulo, certo? E percebam que esse ângulo A, aqui, do vérticezinho no ponto A, ele faz parte do triângulo AGH e faz parte do triângulo ABC. Ou seja, todos esses ângulos aparecem embaixo. O ângulo A faz parte do triângulo pequeno e do grande, o 90 faz parte dos dois, e esse H aqui, bom, se eu tenho um ângulo pequeno e o ângulo de 90 já garantido, a regra do ângulo-ângulo, né? O caso do ângulo-ângulo, então aqui também vai ser o ângulo de 2 tracinhos, ok? Só ajeitar. Beleza. Estabelecidos os ângulos. Então, por causa desses ângulos, eu posso afirmar que o triângulo ABC, certo? É semelhante ao triângulo AGH. Certo? Percebam que eles têm esse vérticezinho aqui em comum, o vértice A. Tá? Pronto. A base já está estabelecida. Agora a gente tem que aplicar as proporções. Como eu quero identificar, eu quero saber quanto que vale esse meu x, esse x, ele é minha hipotenusa. Este lado está oposto ao ângulo de 90 graus. Mas esse lado x aqui, ó, ele faz parte de qual triângulo? Ele faz parte do triângulo pequeno ou ele faz parte do grande? Ele faz parte do grande, do triângulo de fora. Eu tenho 2 triângulos, lembrem disso. O de fora e esse de dentro. Tá? Como ele faz parte do triângulo de fora, eu vou ter que relacionar com os ângulos desse cara. Então, ele está oposto a esse 90 aqui. Ok? E é ele que eu quero descobrir. Então, esse x, ele está oposto ao ângulo de 90. Qual lado está oposto ao ângulo de 90 também? Do triângulo AGH. Então, AGH, onde é que está o ângulo de 90? Está aqui, ângulo de 90. Qual é o lado que está oposto a ele? Lembra para achar o lado oposto? Ó? Se eu tenho aqui, regra do dedinho, hein? Bota o dedo em cima do ângulo. Para onde está apontando? Qual lado está apontando? Está apontando para o 10, né? Então, o 10, o lado de valor 10, é o lado oposto ao ângulo de 90. Então, x, que está oposto ao 90 do triângulo grande, está sobre 10, certo? E isso é equivalente, lembra da proporção? A proporção são 2 razões diferentes com o mesmo valor. Então, x sobre 10 é igual... Quais são os outros valores que a gente tem? Bom, como eu usei o valor do triângulo de fora, o triângulo grande em cima, e o menor embaixo,
essa ordem vai se manter como eu falei antes. Então, qual é o valor que eu tenho aqui do triângulo de fora? Eu tenho esse valor aqui, ó, AB, não tem? Quanto que vale o segmento AB? O segmento AB, ele vale o quê? 8 mais esse 4. O segmento AB vale 12, certo? Então, é um triângulo de fora, ele vai ficar em cima, dividido pelo valor do mesmo lado. Esse AB é o lado oposto a qual ângulo? Ó, regra do dedinho de novo, hein? Olha o C aqui. O C está oposto a esse lado. E qual é o lado que está oposto ao mesmo ângulo de dois tracinhos? Olha o ângulo de dois tracinhos aqui. Olha o lado que ele está apontando, ó. É o lado de valor 8. Então, se o x está para 10, se o x é proporcional ao 10, então o 12 é proporcional ao 8. Montamos a nossa regra de 3. Para finalizar, agora é fácil, só fazer a matériazinha de regras de 3. Multiplicação cruzada, vai ficar como? 8 vezes x, 8x. 10 vezes 12. Ok? O 8 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então vai ficar 10 vezes 12 dá 120, muito fácil, dividido por 8. Para terminar, quanto que dá? X igual a 15. Ok? Só isso. Fechamos a matéria. X igual a 15. Ou seja, este segmento aqui, AC, vale 15 centímetros. Somente isso, muito fácil, muito mole. Então é isso. Espero que tenham gostado. Ok? A gente vai se ver aí nas próximas aulas, nos próximos módulos. E refaçam os exercícios que eu fiz 2 exemplos. Façam novamente esses exemplos. Copiem à mão. Tenham um caderno de vocês. Copiem como se estivesse no colégio normalmente. Afinal, a aula ainda é a mesma. Então, copiem a matéria. Não esqueçam de sempre passar à mão. Ok? Vocês vão aprender melhor. Vocês vão memorizar também melhor a princípio. Isso vai sempre facilitar o aprendizado de vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.